Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem com você mesmo? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, onde você estiver. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Este é um vídeo especial, é um vídeo onde eu vou estar tratando a respeito da cosmovisão teísta, da maneira que a gente enxerga o mundo através das lentes do cristianismo e da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É uma série de vídeos. Eu vou estar falando, eu gosto de falar sobre cosmovisão. Cosmovisão é a maneira que a gente interpreta a nossa realidade de vida. E eu vou começar falando sobre o teísmo cristão, a cosmovisão teísta. Eu vou usar esse livro aqui, do James Sides, Universo ao Lado. É um catálogo básico sobre cosmovisão. Aqui ele aborda, né, a maioria das cosmovisões, as mais importantes. Ele vai falar sobre o teísmo, o deísmo, o naturalismo, o niilismo, o existencialismo, o monismo, várias cosmovisões. Então eu recomendo esse livro, se você puder ter físico ele. Se você não puder ter, eu tenho ele em PDF e eu forneço ele para você. Então eu gostaria de ler aqui na página, eu até perdi a página, mas eu vou achar ela aqui para dar assim, uma luz naquilo que é cosmovisão. Mas se você tem interesse em aprender, é muito importante a gente aprender, né, a cosmovisão, que é a maneira que a gente interpreta a nossa realidade de vida. Então é a minha rede, a Rede Noronha, no Facebook, Instagram, WhatsApp e também no YouTube, a Rede Noronha. Então, eu vou estar lendo aqui dentro do livro e vou estar abordando esse tema. Espero que essa aula seja uma bênção na sua vida, na sua mente, naquilo que você adquire como conhecimento, seja você cristão, não seja você cristão. Então, cosmovisão. A cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte, ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então a cosmovisão ela fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então esse é o livro do James Sides, que eu vou começar uma série para falar sobre a maneira que a gente interpreta a nossa realidade de vida, ou seja, a lente, né, que a gente interpreta a nossa realidade, o mundo. Vivemos, nos movemos, existimos. Então, cosmovisão todo mundo tem, seja uma pessoa religiosa, não religiosa, seja uma pessoa intelectual, não intelectual, uma pessoa, um cientista, desde um cientista até uma pessoa leiga, simples, na sociedade, todos nós interpretamos o mundo. Então vamos entrar então já dentro do tema, cosmovisão teísta ou teísmo cristão. É a maneira que a gente enxerga o mundo, interpreta o mundo através do conhecimento bíblico e do cristianismo. A Bíblia ela é cristocêntrica. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo ele define bem isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios. Ele fala que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, seja para ensinar sobre Deus, sobre salvação, sobre vida eterna. Então, de Gênesis a Apocalipse. Os 66 livros da Bíblia Sagrada tratam da pessoa de Cristo. Cosmovisão teísta. Segundo James Sides, o escritor aqui do livro, né, o teísmo cristão sustenta que a realidade última é um Deus infinito, pessoal, triuno, soberano, onisciente, transcendente e imanente. Deus criou o universo do nada, ex nihilo, e continua sustentando sua criação. O cosmo possui ordem, propósito e integridade, porque reflete o caráter de Deus. O cosmo é o mundo, o universo, né?
O ser humano foi criado à imagem de Deus, possuindo personalidade, racionalidade, moralidade, criatividade e liberdade responsável. A vida tem significado porque faz parte do plano divino e a história caminha em direção ao cumprimento dos propósitos de Deus. O conhecimento é possível porque Deus criou seres racionais capazes de compreender a realidade. E a moralidade possui um fundamento objetivo no caráter santo e amoroso de Deus. A morte não representa o fim da existência, mas a transição de uma realidade eterna sobre o julgamento e a graça de Deus. Em síntese, resumindo a cosmovisão teísta, né, a cosmovisão cristã, que fala sobre criação, queda e redenção. O teísmo afirma que Deus é a origem e o fundamento de toda a realidade. Então, é muito importante a gente saber disso, porque hoje a gente convive com ateus, com agnósticos, com panteístas, pessoas que têm cosmovisão diferente da nossa. Nós devemos respeitar, porque o Brasil é um país laico, né, onde as pessoas podem ter qualquer tipo de religião, embora predomine o cristianismo, como a maioria das pessoas, seja no protestantismo, no catolicismo, mas as pessoas são livres para optar, para ter a religião que elas quiserem. É muito importante você entender a sua visão de mundo, a sua cosmovisão cristã, que embasado na Bíblia, embasado na criação, na queda e na redenção. Então, Deus é a origem e o fundamento de toda a realidade. Né? João capítulo 1 fala que no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele estava no início com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vivemos numa sociedade, num mundo hoje que se ensina, né, através da biologia, através da cosmologia, que não tem um embasamento bíblico, teológico, cristão, que o homem veio de uma sopa escaldante, de uma ameba primordial, de uma grande explosão, mas a Bíblia, como cosmovisão cristã, não ensina isso. É muito importante nós, pais, né, homens e mulheres na sociedade, ensinar para os nossos filhos isso. Então, o teísmo cristão ensina que Deus é a origem e o fundamento de toda a realidade. Nós temos uma realidade primordial que é Deus. A biogênese, ela fala que vida só pode vir de vida. Então, nós vemos que um macaco reproduz um macaco, uma girafa reproduz uma girafa, o ser humano reproduz um ser humano. Como que começou tudo isso? A Bíblia dá essa resposta lá no livro de Gênesis. No princípio, o Criador fez, e segundo o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher, formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E assoprou no seu ser o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a nossa realidade começa em Deus. Todo o nosso fundamento, seja da razão, da moralidade, da vida que temos, que enxergamos que fomos planejados por um Deus Criador, santo e maravilhoso. Então, a cosmovisão cristã, o teísmo cristão ensina isso, que Deus é a origem e fundamento de toda a realidade. O universo foi criado com propósito e ordem. Então, as pessoas acham que caiu de paraquedas aqui, né? O ser humano é resultado de uma explosão de poeira cósmica. Não, o universo foi criado com propósito e ordem. Deus ordenou toda a criação e fez o propósito era ter comunhão, né? O ser humano ter comunhão com Deus e cultivar o planeta, esse planeta santuário, ao qual esse Deus maravilhoso que nos criou e nos formou e nos fez a sua imagem e semelhança. O ser humano possui dignidade intrínseca, por refletir a imagem de Deus. Nós carregamos, né, embora hoje, por causa do corrompido do pecado, da desobediência e da rebelião, a gente vê a sociedade perversa, né, uma sociedade que rejeita, né, a pessoa vale o quanto pesa, né, o ser humano, mesmo sendo a imagem de Deus, a gente vê nessa imagem muitas pessoas da sociedade sofrendo, padecendo. Mas por quê? Porque não entende o propósito de Deus, não entende isso, que o ser humano tem dignidade, e essa dignidade está na imagem e semelhança desse Deus criador. Então, nós devemos não fazer acepção de pessoas, né? Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 11, fala que para com Deus não há acepção de pessoas. Então, nós também não devemos fazer, porque qualquer ser humano, desde os 8 bilhões de habitantes que tem nessa terra, todos possuem e carregam a imagem do Criador. A verdade, a moralidade e o significado da vida têm fundamento e objetivo em Deus.
Ele fala, minha vida não tem sentido, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um, né, não tenho um gato para puxar pelo rabo. Então, mas a moralidade, a verdade, a moralidade e o significado da vida tem fundamento objetivo em Deus. Porque ele tem que ler, entender, compreender, pegar uma Bíblia Sagrada, frequentar uma igreja cristã, né? Uma igreja saudável. Hoje em dia, infelizmente, falo com tristeza isso. Mas até a igreja a gente tem que selecionar, né? Falar, ver, tem fundamento, tem coerência, tem consistência, tem base bíblica. Aquilo que o pregador, que o pastor, que o cooperador, que o ancião, que o líder cristão está tá pregando, está ensinando, tem coerência com o texto bíblico, tem coerência com a cosmovisão cristã, é muito importante a gente entender isso. A história possui direção e propósito redentivo. Então, a história da criação, está escrito em Gênesis ali, em toda a narrativa do Velho Testamento, do Novo Testamento, já vindo Jesus como Salvador e Senhor, como Messias, prometido no Antigo Testamento, tem uma história linear, né? Como eu falei, criação, a história da criação, a história da queda e também a história da redenção. A história possui uma direção e propósito redentivo. O profeta Isaías fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidas, sem direção. E o homem sem Deus está sem direção, né? Tem aquela frase de para-choque de caminhão. Não me siga porque eu estou perdido. Realmente, o homem que não tem Cristo, não entendeu o propósito da sua vida, não compreendeu o chamado de Deus, ele está perdido nessa sociedade sem Deus. Como eu falei, uma sopa ideológica leva o homem para tudo quanto é lado. É que nem uma coxa de retalho e todo mundo puxando de um lado e do outro. Aí não, a gente tem que entender o propósito de Deus, o plano de Deus, o chamado, o evangelho. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, o propósito do evangelho, o propósito da palavra de Deus, o propósito de Cristo em nossas vidas é nos redimir, trazer a reconciliação, né, do Criador, chamando o pecador para a reconciliação. Cristo faz essa reconciliação. Paulo fala em 1 Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador se chama Jesus Cristo, o homem. Então, a cosmovisão teísta, ela traz isso. A história possui uma direção, não estamos sem direção, estamos caminhando. E Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 14, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por intermédio de mim. A gente precisa entender isso daí, o chamado do Evangelho. Ah, vamos tornar um religioso, bitolado. Entenda a palavra, entenda o propósito de Deus. Eu não quero ser um religioso bitolado, porque, ó, vou falar a verdade, tem muitas pessoas que professam religião, professam ter o evangelho, mas negam a eficácia com a sua praticidade de vida. É muito sério. Então a história possui uma direção. Estamos em uma direção. E o propósito dessa direção é redentivo. É redenção. Jesus veio trazer redenção, reconciliação para com Deus, para com a gente entenda o propósito de Deus, o chamado de Deus, a nossa vida neste planeta. E essa é uma das maneiras da gente enxergar o mundo, ver o mundo, é através dessa lente chamada teísmo, teísmo cristão, cosmovisão cristã, a maneira que a gente vai enxergar através desta lente, né? Todo cristão, mesmo inconsciente, ele está procurando, por mais que ele não entenda os propósitos de Deus, o plano de Deus, o chamado, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, quem é o Pai. Então ele está nesse caminho, por isso que ele deve entender, melhorar, né, o foco, né, dar uma limpada. Às vezes essa letra está embaçada aí, né? Dá uma limpada para que a gente venha entender. Cosmovisão teísta é a primeira de uma série que eu vou estar falando a respeito sobre cosmovisão, a maneira que as pessoas enxergam o mundo. O segundo que eu vou falar é sobre o naturalismo. Então você não perca na Rede Noronha aí todas essas aulas que eu vou estar dando a respeito de cosmovisão cristã, embasada nesse livro aqui, ó, do James Sires, um catálogo sobre cosmovisão. Hoje eu falei, a aula durou 14, 15 minutos para né? Cosmovisão teísta, o teísmo cristão. O teísmo cristão sustenta que a realidade última é um Deus infinito, pessoal, triuno, soberano, onisciente, transcendente e imanente. Deus criou o universo do nada, ex nihilo, e continua sustentando sua criação. O cosmo possui ordem, propósito, inteligibilidade,
porque reflete o caráter de Deus. Não viemos do acaso, não viemos de uma meba, fomos planejados por um Deus todo-poderoso, criador e maravilhoso, uma pessoa eterna, um Deus que veio até nós, né? Trouxe redenção, criou, né? Sustentou, está sustentando e nos promete novos céus e nova terra. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Acompanhe o Noronha nas redes sociais. Deus abençoe.